Minha filha mais velha nunca cumpria seus compromissos, sempre inventando desculpas ou chegando atrasada. Como mãe, achei que era meu dever ensinar ela a ter mais responsabilidade e impor limites mais rígidos antes que saísse completamente do controle. Mas tudo começou a dar errado quando a coloquei de castigo por desistir de última hora de cuidar do irmão mais novo. Achei que um castigo mais severo resolveria o problema. Só que ela se recusou a aceitá-lo, fugiu para a casa do meu ex e deixou claro que não voltaria enquanto continuasse de castigo. Mesmo assim, me mantive firme e disse que a punição seria aplicada no momento em que ela voltasse para casa. Depois disso, cada tentativa de resolver a situação só fez tudo piorar. Agora meu relacionamento com ela está por um fio, minha filha do meio também está se afastando e até meu filho mais novo começou a sofrer com toda a tensão dentro de casa. Tenho 35 anos e 3 filhos do meu ex-marido, Daniel, de 40 anos, Diana, de 16, Ava, de 13 e Jackson, de 8. Meu marido há 4 anos, Matt, de 38, e eu temos um filho juntos, Mason, de 3 anos. Moramos juntos há 6 anos. Meu divórcio aconteceu pouco depois do nascimento de Mason. Desde então, as crianças moram conosco em tempo integral. Meu ex fica com elas um fim de semana por mês. Não é uma questão de guarda. Ele não representa nenhum perigo, mas sua situação financeira é complicada. Mora de aluguel em um pequeno apartamento de um quarto e trabalha em horários irregulares. É o máximo que consegue oferecer no momento. Quando está com os filhos, é um bom pai, mas a responsabilidade do dia a dia recai sobre mim e o Matt. O Matt assumiu um papel de figura paterna para meus 3 filhos mais velhos. Ele participa de todas as reuniões escolares, ajuda com as tarefas, treina o time infantil de beisebol do Jackson e trata as meninas com paciência e justiça. Mas quem impõe regras, limites e consequências sou eu. Sempre fui. E é aí que esta história começa. Há algumas semanas, a Diana concordou em cuidar do Mason por 1 hora depois da escola. Não era um grande pedido. O Matt precisaria ficar até mais tarde no trabalho e a Ava tinha uma atividade de dança que eu havia prometido levá-la. Confirmei com a Diana no dia anterior e novamente na manhã do mesmo dia. Nas 2 vezes ela respondeu de forma despreocupada, sim, sem problema. Mas 15 minutos antes do horário em que ela deveria estar em casa, ela me mandou uma mensagem. Na verdade, vou sair com os amigos depois da escola. Foi mal, não posso ficar com o Mason. Foi só isso. Nenhum aviso antecipado, nenhum plano alternativo, nenhum pedido de desculpas. Simplesmente desistiu. Por causa disso, a Ava teve que perder a atividade mais uma vez. Eu precisei sair mais cedo do trabalho para cuidar do Mason e o Matt também teve que voltar correndo para casa. Isso bagunçou completamente o dia de todos nós. E o problema é que essa não foi a primeira vez. A Diana tem o hábito de dizer que vai fazer alguma coisa e depois decidir que a vida social dela é mais importante. Ela fez isso quando prometeu ajudar a Ava a estudar para as provas finais no ano passado e desapareceu porque as amigas resolveram ir ao shopping. Alguns meses atrás, ela também ficou responsável por cuidar do Jackson para que eu e o Matt pudéssemos participar de um jantar de trabalho. Chegou quase 1 hora atrasada sem qualquer explicação. Isso já vem acontecendo há bastante tempo. Eu não trato meus filhos mais velhos como babás gratuitas. Não espero que eles sejam responsáveis pelos irmãos mais novos o tempo todo. Mas quando assumem um compromisso para ajudar, principalmente quando toda a família organiza os planos contando com isso, é responsabilidade deles cumprir o que prometeram. E a Diana vem tratando esses compromissos com total descaso. Então eu a coloquei de castigo por 1 mês. Sem celular, sem sair, sem encontrar os amigos. Apenas escola, casa e responsabilidades. Ela explodiu. Disse que eu era controladora, que a tratava como uma empregada e que eu só tive filhos para usá-los na criação dos mais novos. Naquela mesma noite fez as malas e foi para a casa do pai. No dia seguinte, meu ex me ligou para dizer que daria apenas 1 semana de castigo para ela porque, na opinião dele, 1 mês era exagero. Disse que eu estava fazendo tempestade em copo d'água por causa de um pequeno erro e que eu não deveria esperar que adolescentes cuidassem de crianças. Lembrei que a questão não era apenas tomar conta do Mason. Era quebrar um acordo claro e, mais uma vez, não demonstrar nenhuma responsabilidade. Ele ignorou tudo isso. Disse que ela precisava de espaço e que talvez a minha casa fosse rígida demais. Chegou até a afirmar que deveríamos ter um plano reserva para o Mason caso a Diana mudasse de ideia. Foi aí que desisti de tentar fazê-lo entender. A Diana está na casa dele há 2 semanas e deixou claro que não pretende voltar enquanto eu não retirar o castigo. Respondi diretamente que tanto faz se ela voltar hoje ou daqui a 1 mês. O castigo começará no momento em que ela entrar pela porta de casa. O período de 1 mês continua valendo. Foi então que a situação piorou novamente. Descobri que a Diana estava mandando mensagens o tempo todo para a Ava e para o Jackson, dizendo que eu a estava impedindo de voltar e que me recusava até a conversar com ela. O que é mentira. Ela saiu porque quis. Ela pode voltar quando quiser. O problema é que não quer voltar se ainda houver consequências esperando por ela. Na versão que ela conta, ela é a vítima. Faz parecer que a coloquei de castigo simplesmente porque decidiu sair com os amigos. E não porque abandonou um compromisso que havia assumido de última hora e prejudicou o dia de toda a família. Não vou permitir que ela reescreva os fatos só porque é mais fácil culpar os outros.
Então tomei uma decisão. Proibi as crianças de manter contato com a Diana, exceto quando estiverem passando o fim de semana na casa do pai. Se ela vai continuar morando lá e ignorando as regras desta casa, também não pode agir como se ainda fizesse parte deste lar apenas quando lhe convém. Você não pode fugir das consequências e, ao mesmo tempo, continuar recebendo todos os benefícios emocionais de fazer parte da família. As atitudes têm consequências. A Ava não reagiu bem. Disse que eu estava afastando a Diana da família. Expliquei a diferença. Não estou proibindo que ela converse com a irmã. Estou dizendo que não vamos recompensar um mau comportamento permitindo contato constante. Hoje a Ava entende isso, mas na época ficou revoltada e ligou para a Diana mesmo assim. Descobri e também a coloquei de castigo não pela ligação em si, mas porque tentou esconder o que fez. Tudo isso abalou completamente a nossa casa. O Jackson não entende direito o que está acontecendo. Só sabe que a irmã mais velha não está mais aqui e fica confuso sem entender por que ela não volta. O Mason ainda é pequeno demais para compreender a situação, mas já perguntou por ela algumas vezes. E eu e o Matt tivemos mais discussões nas últimas 2 semanas do que tivemos durante todo o resto do ano. O Matt acha que eu deveria recuar. Segundo ele, isso deixou de ser uma questão de educação dos filhos e passou a ser orgulho. Diz que se eu não ceder um pouco, vou acabar afastando ainda mais a Diana. Respondi que isso não tem nada a ver com orgulho. Tem a ver com não deixar uma adolescente determinar as regras da casa. Se eu ceder agora, a mensagem para todos os meus filhos será: se você não gostar das regras, basta ir embora e esperar até que sua mãe desista. Eu não vou desistir, e não vou negociar com alguém que nem mora aqui neste momento. A Diana nunca reconheceu que estava errada. Nem uma única vez disse: desculpa por colocar a Ava nessa situação. Ou, eu não deveria ter desistido depois de dizer que sim. A única coisa que ela repete é: você está sendo injusta e eu não volto para casa enquanto o castigo não acabar. Estou criando 4 filhos debaixo do mesmo teto. Se a Diana aprender que pode escapar de qualquer consequência simplesmente correndo para a casa do pai, toda a estrutura que construí vai por água abaixo. E isso não vai parar nela. Depois será a Ava. Mais tarde, quando crescer, será o Jackson. Todos vão aprender a mesma lição. Basta ir embora que a mamãe acaba cedendo. As pessoas vivem dizendo que adolescentes cometem erros. Claro que cometem. Mas parte de ser adolescente é aprender a lidar com as consequências desses erros. Não é fugir de casa e esperar que os adultos desistam só porque você fez birra. A Diana quer agir como adulta, mas não está disposta a enfrentar consequências de gente adulta. Ontem à noite o Matt me perguntou se eu ao menos sentia falta dela. É claro que sinto, mas não vou correr atrás dela enquanto ela se recusar a assumir a responsabilidade pelo que fez. Isso não é educar, é implorar. E eu não vou implorar para que uma adolescente volte para casa apenas para escapar das consequências e fingir que nada aconteceu. A porta continua aberta. Ela sabe disso. Pode voltar para casa, cumprir o castigo, pedir desculpas e seguir em frente. Mas até lá, não vou fingir que está tudo bem. Enquanto ela não amadurecer, não tenho nada para dizer a ela. Comentários do Reddit. Comentário 1. Essa situação está uma bagunça e eu não acho que você seja babaca, mas acho que você está entrando em um terreno muito perigoso. Todo mundo está falando da Diana, mas eu estou realmente preocupado com a Ava e o Jackson. A Ava tem 13 anos, exatamente aquela idade em que observa tudo o que acontece ao redor. Se ela perceber que ser honesta, como contar que falou com a Diana, só faz com que seja castigada, talvez deixe de ser sincera com você. Ou pior, pode começar a sentir que está presa no meio de uma guerra fria entre a mãe e a irmã. O mesmo vale para o Jackson. Ele é novo, mas não é bobo. Se a irmã mais velha desaparece por semanas e a única explicação que recebe é que ela está de castigo, isso vai deixá-lo confuso por muito tempo. Não estou dizendo para deixar a Diana sem consequências, mas você precisa prestar atenção nos seus filhos mais novos e entender como eles estão lidando emocionalmente com tudo isso. Eles já são danos colaterais dessa briga, e isso vai afetar a forma como enxergam você e a Diana daqui para frente. Neste momento, parece que a casa inteira entrou em estado de confinamento porque uma única pessoa não cumpriu o que prometeu. É um peso muito grande para o resto da família carregar. Comentário 2. Você é a babaca, mas, meu Deus, seu ex é péssimo na coparentalidade. Também sou um pai divorciado. E, se eu algum dia desautorizasse um castigo aplicado pela minha ex dessa forma, ela teria todo o direito de acabar com o meu telefone de tantas ligações. Essa desculpa de eu não concordei com essa regra é muito fraca. Ele só está tentando ganhar pontos com a Diana para que ela o veja como pai tranquilo, enquanto você fica com o papel de adulto responsável. É o típico comportamento do pai de fim de semana que só aparece para divertir os filhos. Você estava absolutamente certa ao dizer que o castigo começa quando ela voltar para casa. O que seu ex acabou de ensinar foi: se você não gostar das regras, corra para minha casa que eu alivio as consequências. Isso não faz nenhum bem para ela a longo prazo. O que vai acontecer quando ela conseguir um emprego e faltar a um turno de última hora? Ela vai correr para o pai dizendo que o gerente foi duro demais? E o seu marido, o Matt? Ele parece ser uma boa pessoa, mas está sendo um pouco ingênuo. Isso não é uma disputa de poder. É uma questão de estabelecer limites na educação dos filhos. Se ele acha que ceder vai trazer paz, está enganado.
Só vai mostrar para Diana que ela pode colocar uma casa contra a outra para conseguir o que quer. Mantenha sua posição. Você está enfrentando a parte difícil agora para não criar uma mulher de 25 anos que ainda não sabe assumir responsabilidade pelos próprios atos. Comentário 3. Você é a babaca. Trabalho com aconselhamento familiar para adolescentes e o que você está fazendo é criar um afastamento emocional. Você está certa ao dizer que desistir de um compromisso merece uma consequência. Mas está completamente errada na forma como escalou a situação. Cortar o contato não é disciplina. É uma ameaça ao relacionamento. A mensagem que você enviou para sua filha foi que o amor e o acesso à própria família dependem da obediência. Esse é exatamente o tipo de padrão parental que gera ressentimento duradouro, baixa confiança emocional e aumenta muito a chance de ela cortar contato com você quando completar 18 anos. E seu marido está certo. Isso deixou de ser apenas uma questão de educação dos filhos e passou a ser algo pessoal para você. Você fala o tempo todo sobre não perder sua autoridade. Mas criar filhos não é sobre manter a autoridade. É sobre ensinar responsabilidade sem romper o vínculo afetivo. Um mês de castigo? Perfeitamente razoável. Dizer que ela não pode falar com os irmãos e ainda castigar sua outra filha por não agir como guardiã da sua posição de poder? Isso é controle emocional. E quero deixar isso muito claro. Adolescentes não esquecem quando um dos pais os afasta da família. Eles não aprendem respeito com isso. Aprendem a manter distância. Você pode vencer essa batalha. Mas está no caminho certo para perder completamente o relacionamento com sua filha. Atualização. Eu não esperava que isso se transformasse em uma disputa de guarda, mas foi exatamente o que aconteceu. Na semana passada, recebi uma notificação do tribunal informando que meu ex, Daniel, entrou com um pedido de revisão da guarda. Ele está alegando que sou emocionalmente abusiva e que minha casa é um ambiente restritivo e controlador. Usou o fato de a Diana ter ido morar com ele como prova de que meu lar faz mal para ela. Agora ele está pedindo guarda compartilhada, com uma semana na casa dele e uma semana na minha. Quero deixar uma coisa muito clara. O Daniel mal consegue comprar comida para as crianças. Ele já passa apenas um fim de semana por mês com elas. Na geladeira dele há praticamente uma única prateleira com alguns molhos vencidos. Ele dorme em um sofá-cama. Não tem nenhuma estabilidade. Ele sabe disso. Eu sei disso. E o juiz também vai perceber. Só a questão financeira já torna completamente absurda a ideia de uma guarda residencial compartilhada. Sou eu quem paga o material escolar, mantém o plano de saúde, leva as crianças para as atividades, organiza o transporte, participa das reuniões da escola. Compra roupas, sapatos, desodorante, absolutamente tudo. Faço isso há 6 anos, enquanto ele contribui apenas com pensão alimentícia de vez em quando lembra ou quando é pressionado pelo governo. Então, sim, acredito que vou vencer essa audiência. Não estou preocupada com a decisão do juiz. O que me preocupa é o estrago que ele está causando de propósito enquanto isso. Agora ficou claro para mim que nunca foi sobre o castigo da Diana. Nunca foi sobre cuidar do Mason. O Daniel apenas estava esperando uma oportunidade para aparecer como salvador e fazer parecer que é um pai melhor do que eu. Ele viu a Diana entrando na adolescência e pensou que era a chance perfeita de surgir como o pai legal que salva a filha da mãe rígida. E a Diana está adorando isso, porque tem 16 anos e está com raiva de mim. Ela não consegue enxergar a situação com maturidade. Mas quem está sofrendo mais as consequências é a Ava. Há 2 noites, ela desabou. Disse que sente que precisa escolher um lado. Que se ficar do meu lado estará traindo a Diana. Mas se apoiar a Diana, estará traindo a casa onde realmente mora. Também disse que está cansada de ser a filha do meio que sempre acaba perdendo alguma coisa. Falou que ainda dói ter perdido a apresentação de dança por causa da Diana. E confessou que toda essa situação faz com que sinta que as necessidades dela nunca importam tanto quanto as brigas dos adultos ao seu redor. Aquilo me destruiu por dentro. Mas eu não pedi desculpas por tê-la colocado de castigo. Expliquei novamente o motivo. Disse que as escolhas têm consequências. Expliquei que a irmã não foi castigada por querer liberdade. Foi castigada porque quebrou a palavra que deu e deixou que os outros pagassem o preço por isso. A Ava concordou. Ela entendeu. Mas também me perguntou se eu estava fazendo tudo isso porque tenho medo de parecer uma mãe fraca. E essa pergunta ficou na minha cabeça. Porque a resposta é sim. Eu tenho esse medo. Cresci em uma casa onde não existiam consequências. Precisei criar a mim mesma. Fazia tarefas domésticas desde os 8 anos e trabalhava meio período aos 14. Eu não tinha o luxo de desistir das minhas responsabilidades. Não tinha pais que sequer se importassem se eu voltava para casa à noite. Fui obrigada a amadurecer sozinha porque ninguém me educou. E prometi a mim mesma que nunca criaria filhos que considerassem a irresponsabilidade algo normal. Mas isso me leva ao Matt. Sinto que ele está se afastando de mim nessa questão. Não no sentido de querer terminar o casamento. Mas percebo que no fundo, ele deseja que eu alivie as regras para que a casa deixe de parecer tão pesada. Ele não disse isso diretamente. Mas descobri que estava trocando mensagens com a Diana. Não havia nada escandaloso. Nenhuma traição. Mas dizia coisas como: sei que isso está sendo difícil. Estou aqui se você precisar conversar. Pode parecer apenas apoio emocional.
Mas o tom das mensagens dava a impressão de que ele estava tentando assumir o papel do pai mais compreensivo. E eu não preciso de um pai bonzinho. Preciso de um parceiro. Conversei com ele. Não gritei. Fui direta. Disse que se ele continuar oferecendo a Diana um refúgio emocional contra as consequências das escolhas dela, estará desfazendo todo o esforço que faço para manter disciplina e estrutura dentro de casa. Ele respondeu: você está tratando a Diana como se ela fosse uma inimiga. Eu disse: ela não é uma inimiga, mas está agindo como alguém que não quer assumir responsabilidade pelos próprios atos. E alguém nesta casa precisa ensiná-la que ações têm consequências. Ele disse que entendia meu ponto, mas eu percebi que no fundo ele não concorda completamente. E isso me assusta mais do que a audiência de guarda, porque eu consigo enfrentar um tribunal, consigo lidar com o Daniel sem dificuldade, mas não posso obrigar meu marido a permanecer emocionalmente ao meu lado se ele prefere paz a educar nossos filhos. Enquanto isso, o Jackson começou a agir de forma estranha. Nesta semana, por 2 vezes, ele não quis ir para a escola. A professora me enviou um e-mail dizendo que ele está mais quieto e retraído. Ontem à noite ele me perguntou se a Diana foi embora porque nós somos uma família ruim. Essa pergunta me abalou de um jeito que nada mais conseguiu. Expliquei que tudo isso aconteceu por causa das escolhas dela e do descumprimento das regras, não por falta de amor. Mas o estrago está acontecendo, independentemente das minhas intenções. Quanto a Diana, ela me bloqueou completamente. No celular, nas redes sociais, em tudo. Mesmo assim, continua falando com a Ava e o Jackson por meio de conversas em grupo. E a Ava me contou que a Diana está publicando coisas sobre mim na internet. Aquele tipo de postagem dramática dizendo: minha mãe é controladora e me isolava. Ela está deixando os colegas da escola acreditarem que é uma heroína por ter escapado de casa. Adolescentes adoram uma narrativa de rebeldia. Ela está mentindo para as pessoas, dizendo que sofreu abuso emocional. Afirma que eu a mantive presa em casa durante anos. Isso é completamente inventado. Ela sempre saiu com amigos. Dormiu na casa deles. Fez viagens. Teve todas as oportunidades que eu nunca tive quando era adolescente. Mas está se fazendo de vítima para justificar o que fez. E eu não espero que uma garota de 16 anos perceba isso sozinha. A realidade vai precisar alcançá-la antes que ela entenda. E sim, quando ela voltar para casa, o castigo continuará de pé. Não vou voltar atrás. O que eu preciso agora é que o Matt entenda que me apoiar não significa ser cruel. Significa não ensinar nossos filhos que responsabilidade é algo negociável dependendo de quem lhes dá atenção. Eu não quero perder minha filha. Não quero transformar isso em uma guerra fria que dure anos. Não sou uma pessoa sem coração. Não sou insensível. Estou tentando impedir que 4 crianças acabem vivendo em um completo caos. Mas também me recuso a criar filhos que aprendam que consequências são opcionais. A Diana vai voltar para casa. O castigo continuará valendo. Tudo que eu preciso agora é que meu marido esteja ao meu lado. Não atrás de mim. Não à minha frente. Ao meu lado. Continuo acreditando que fiz a coisa certa. Mesmo depois de tudo isso, não vou voltar atrás. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é a babaca pela atualização. Não pelo castigo inicial, mas pela forma como está lidando com tudo o que aconteceu depois. Você está tão preocupada em não perder essa disputa que está ignorando o verdadeiro estrago que já foi feito. Você fala como se estivesse comandando uma unidade militar, não uma família. Repete o tempo todo. Eu me recuso a criar filhos que achem que consequências são opcionais. Mas, neste momento, a consequência já não está ensinando nada para Diana. Ela só está sendo empurrada para os braços do seu ex enquanto seu relacionamento com a Ava e o Jackson vai sendo destruído. E essa história de que quando ela voltar, o castigo ainda vai estar esperando. Não é assim que funciona uma reintegração familiar. Ela bloqueou você. Está dizendo publicamente que você é abusiva. Agora existe um processo de guarda em andamento. O relacionamento entre vocês mudou completamente. Você não pode simplesmente agir como se ela fosse voltar para casa e retomar um castigo como se nada tivesse acontecido. E pare de dizer: eu passei por coisas muito piores. Isso não faz de você uma pessoa forte. Só mostra que você ficou emocionalmente endurecida. Você não superou a sua infância. Você apenas aprendeu a sobreviver a ela. Agora está transmitindo essa forma de sobrevivência aos seus filhos como se fosse sabedoria. Se você não mudar sua postura logo, a Diana não vai voltar de verdade. Mesmo que ela retorne fisicamente para casa, emocionalmente ela já terá ido embora. Comentário 2. Você é a babaca. E não porque foi rígida demais. Mas porque está usando afastamento emocional como forma de punição, e isso é abuso emocional. Você não apenas colocou sua filha de castigo. Também cortou o contato dela com os irmãos como forma de pressão. Transformou amor, pertencimento e convivência familiar em recompensas condicionadas à obediência. Isso é um exemplo clássico de controle emocional. Você vive repetindo que toda ação tem consequências. Mas onde estão as consequências para as suas próprias escolhas? Você escalou o conflito quando deveria tê-lo reduzido. Transformou a Ava em uma peça desse jogo. Ignorou completamente o impacto que tudo isso teve sobre o Jackson. Está culpando todo mundo, menos a si mesma. Também continua repetindo: eu passei por coisas muito piores. Isso não é justificativa.
É apenas uma prova de que você nunca curou os próprios traumas. Você está educando seus filhos a partir das suas feridas, e não das necessidades deles. Você não está ensinando responsabilidade. Está ensinando medo e afastamento emocional. E agora sua filha está dizendo para o mundo inteiro que não se sente emocionalmente segura porque você transformou a família em algo condicionado à obediência. Você não perdeu sua filha porque ela é imatura. Perdeu porque fez com que ela acreditasse que só poderia voltar para casa se abrisse mão da própria dignidade. Comentário 3. Eu vivi exatamente essa situação. Seu ex está jogando um jogo de longo prazo. Ele quer fazer você parecer a mãe rígida enquanto ele assume o papel de porto seguro emocional. Vai, pouco a pouco, transformando um dos filhos em aliado dele. Esse é um comportamento clássico de alienação parental. Ele sabe perfeitamente que não tem condições financeiras de ficar com a guarda. O pedido de revisão da guarda não é para vencer. É para criar conflito. Assim, aos olhos da Diana, ele passa a ser o pai compreensivo. E isso está funcionando. Mas o problema agora já não é mais a Diana nem o seu ex. A verdadeira linha de ruptura é o Matt. Se ele continuar com essa postura de eu vou ser apenas a pessoa calma que conversa com a Diana com carinho, ele acaba criando uma terceira dinâmica dentro da família, a casa emocional. Quando uma criança aprende que existe um pai bonzinho e um pai rígido, o pai rígido perde todas as vezes. Você precisa sentar com o Matt e ter uma conversa que não seja: me apoie porque eu estou certa. A conversa precisa ser: se você continuar sendo neutro ou oferecendo conforto à parte, sem reforçar as consequências, estará ensinando nossos filhos que as minhas regras são opcionais. Vocês não podem ter dois sistemas diferentes de consequências dentro da mesma casa. Se ele entender isso, ainda existe uma chance de recuperar essa situação. Se não entender, a Diana será apenas o começo. Atualização 2. Já faz quase um ano desde a minha publicação original. Naquela época, eu não imaginava que as coisas pudessem piorar. Eu estava errada. Estou escrevendo porque, sinceramente, não consigo entender como essa situação saiu tanto do controle, quando tudo que eu tentei fazer foi responsabilizar minha filha pelas consequências das próprias atitudes. Na minha última atualização, a Diana tinha 16 anos. Agora ela tem 17. Depois que saiu de casa para morar com o pai, nada melhorou. O tribunal determinou que fizéssemos terapia familiar depois do pedido de revisão da guarda. Eu compareci. Participei. A Diana mal falava durante as sessões. Ficava sentada de braços cruzados e respondia tudo com não sei ou não faria diferença. A terapeuta disse que a Diana sentia que eu não oferecia um ambiente emocionalmente seguro. Eu discordei. Eu impunha consequências. Há uma diferença. Mas as sessões não consertaram nada. Apenas registraram que não conseguimos reconstruir a confiança entre nós. Enquanto isso, a Ava também começou a mudar. Ficou cada vez mais distante e em determinado momento pediu para tentar morar com o pai por um tempo. Ela disse que precisava viver em um ambiente com menos pressão. Respondi que ela poderia terminar o ano letivo primeiro e depois conversaríamos novamente. Mas ela contou à orientadora da escola que não se sentia emocionalmente segura na minha casa. Depois que essas palavras foram ditas, toda a máquina começou a funcionar. O tribunal autorizou que ela fosse morar temporariamente com o Daniel. Depois veio o Jackson. Ele começou a apresentar sintomas de ansiedade, dores de estômago, crises de choro na hora de ir para a escola. Acordava durante a noite. A orientadora da escola sugeriu que toda a tensão dentro de casa estava afetando seu bem-estar. Eu sempre cuidei dele. Todas as consultas médicas, todas as noites, todas as crises. Então redobrei meus esforços. Passei a ser ainda mais disciplinada e organizada. Isso ajudou o Jackson a se estabilizar. Achei que estava fazendo a coisa certa. Mas o tribunal enxergou de outra forma. Para eles, aquilo demonstrava um aumento da rigidez na minha forma de educar. Então aconteceu o pior. O Matt pediu o divórcio. Depois da audiência da guarda, ele se sentou comigo e disse que não conseguia mais viver em uma casa onde punição emocional era usada como forma de educar os filhos. Essas foram exatamente as palavras dele. Depois disse que pediria a guarda compartilhada do Mason com divisão igual de tempo, porque já não confiava mais na minha forma de criar nossos filhos. Sinceramente, senti como se ele tivesse me apunhalado pelas costas. Esse é o mesmo homem que me viu sustentando esta família durante anos, financeiramente, emocionalmente e fisicamente. O mesmo homem que deixou comigo todas as ligações da escola, consultas médicas, castigos, horários, absolutamente tudo. E agora quer me pintar como uma tirana instável porque isso torna mais fácil para ele sair do casamento sem culpa. Assim, os processos começaram a se acumular. Meu ex brigando pela guarda das meninas. E agora meu marido brigando pela guarda do meu filho mais novo. Foi então que veio outro golpe. Meu ex realmente reorganizou a própria vida. Conseguiu um emprego de período integral com benefícios. Alugou um apartamento de 2 quartos. Começou a fazer terapia. Demonstrou esforço para reconstruir o relacionamento com as filhas. Foi como se o universo tivesse decidido recompensá-lo justamente quando resolveu aparecer depois de tantos anos de ausência. Hoje a Ava e a Diana moram com ele. A Diana trabalha meio período em um supermercado perto do apartamento. Vai de ônibus. Paga a própria conta de celular.
Às vezes compra as próprias roupas. Ela publicou nas redes sociais o quanto se sente livre. Eu li. Sim, eu li. E foi como se eu tivesse sido apagada da história. Ela escreveu: finalmente tenho um lar onde não sou castigada por ser quem eu sou. Sem mencionar que está trabalhando aos 17 anos porque destruiu a própria convivência familiar. Sem reconhecer que se tivesse permanecido aqui, não precisaria contar moedas para comprar shampoo ou se preocupar em economizar na alimentação. Ela acha que independência significa liberdade. Ainda não faz ideia do que é enfrentar a verdadeira pressão da vida. O tribunal não concedeu guarda total ao Daniel, mas concedeu a ele a guarda residencial da Diana e da Ava, mantendo a guarda legal compartilhada. Ainda vejo minhas filhas. Às vezes elas passam alguns fins de semana comigo. É tudo muito educado, muito frio. É como visitar os filhos de outra pessoa. Mas eu consegui manter o Jackson comigo. O tribunal entendeu que ele é mais apegado à minha casa, está mais estável aqui e que tirá-lo daqui poderia ser prejudicial. Lutei com todas as minhas forças por isso. E consegui vencer. Mesmo assim, ninguém nesta casa é gentil comigo. Não são mal educados. Não me desrespeitam. São apenas frios. Como se todos estivessem esperando que eu voltasse a ser a vilã. Como se precisassem tomar cuidado comigo o tempo inteiro. Enquanto isso, o processo de divórcio com o Matt continua. Ele está pedindo guarda compartilhada do Mason. Afirma que eu disciplino meus filhos por meio do isolamento. O advogado dele está tentando convencer o tribunal de que meu estilo de criação é emocionalmente coercitivo. Se eu perder a guarda do Mason, perderei o último pedaço de estabilidade que ainda resta na minha vida. E eu sei que talvez não devesse dizer isso em voz alta. Mas é a verdade. Eu não suportaria perder mais um filho. Todo mundo diz que fui eu quem afastou meus filhos. Mas ninguém reconhece que eles foram embora no momento em que deixei de ser a mãe que absorvia todas as consequências por eles. Correram para casa onde havia menos responsabilidades. Escolheram o caminho mais fácil. E agora eu sou a vilã porque não fui atrás deles. As pessoas dizem que eu deveria ter pedido desculpas para Diana muito antes. Mas pedir desculpas pelo quê? Por esperar que ela cumprisse a palavra que deu? Por não recompensá-la depois que fugiu de casa assim que recebeu um castigo? Eu passei por um verdadeiro inferno quando era adolescente. Ninguém me protegeu. Ninguém se preocupou comigo. Eu me criei sozinha. Não tive espaço para cometer erros. E sobrevivi. Então por que esperar que minha filha enfrente uma única consequência agora é considerado abuso? Sinto que todo mundo decidiu que a história ficaria mais simples se eu fosse a única culpada. Talvez eu esteja escrevendo isto para convencer a mim mesma de que não enlouqueci. Ou talvez para entender como diabos me transformei na vilã da minha própria vida. Eu nunca quis nada disso. Nunca quis perder minha filha. Nunca quis que meu marido se voltasse contra mim. Nunca quis que minha casa parecesse uma sala de audiências. Tudo que eu queria era que minha filha aprendesse que a palavra de uma pessoa tem valor. E de alguma forma, isso acabou destruindo completamente a minha vida. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você não destruiu sua vida por colocar sua filha de castigo. Você destruiu sua vida porque se recusou a abrir mão do controle quando a situação deixou de ser sobre educar e passou a ser sobre transformar a punição na sua própria identidade. Você tem razão ao dizer que adolescentes podem ser irresponsáveis. Mas o objetivo de criar filhos não é controlá-los até que se submetam. É manter o vínculo forte o suficiente para que eles queiram voltar quando errarem. Você transformou sua casa em um tribunal. E sua filha preferiu o exílio ao julgamento. Depois fez a mesma coisa com a Ava. Agora está acontecendo com o seu marido. E o mais triste é que Jackson e Mason provavelmente serão os próximos. Eles já estão aprendendo que o amor da mãe depende de obedecer. Que, se não obedecerem, serão afastados. Você venceu a disputa pela guarda de um dos filhos. Mas está perdendo seus relacionamentos com praticamente todos eles. Você não construiu sua família sobre estrutura. Construiu sobre medo. E, finalmente, todos perceberam isso e foram embora. Isso não é uma tragédia. É a consequência natural de educar através do poder, em vez da conexão. Agora a verdadeira pergunta é: você vai aprender alguma coisa com tudo isso? Ou vai continuar escrevendo publicações cheias de raiva, culpando todo mundo, menos a si mesma? Comentário 2. Não estou nem aí para o quanto a sua infância foi difícil. Isso não lhe dá o direito de privar emocionalmente seus próprios filhos e chamar isso de disciplina. Você mesma admitiu que proibiu a Diana de falar com os irmãos para lhe dar uma lição. Isso é chantagem emocional. Você não apenas a colocou de castigo. Você a expulsou emocionalmente da família. Depois castigou a Ava por permanecer próxima da própria irmã. Em seguida, insistiu ainda mais quando seu marido implorou para que você reconsiderasse. E agora está surpresa porque todo mundo foi embora. Você não perdeu sua família porque eles não suportavam disciplina. Você perdeu sua família porque tratava o amor como se fosse uma recompensa que precisava ser conquistada. E agora quer que o Reddit lhe dê tapinhas nas costas enquanto você destrói a própria vida. Ninguém lhe deve perdão enquanto você não admitir que o que fez foi abuso. Não foi amor duro. Não foi disciplina. Não foi manter sua posição. Foi abuso.
Enquanto continuar justificando esse comportamento, continuará exatamente onde está agora. Sozinha e convencida de que a culpa é de todo mundo, menos sua.